A cidade de São Damião parecia parada no tempo. As ruas de terra, as casas coloridas e o sino da igreja marcando as horas davam a sensação de que nada mudava, dia após dia. No entanto, por trás da tranquilidade aparente, havia segredos, julgamentos e corações endurecidos. Era ali que vivia Clara, uma moça de olhar sereno e alma cansada. Desde pequena, aprendeu a suportar o peso das palavras cruéis. Diziam que trazia má sorte, que onde ela passava, as coisas davam errado. Tudo por causa de uma tragédia que acontecera quando tinha apenas 8 anos. O incêndio que levou seus pais e destruiu metade de sua casa. Desde então, Clara vivia sob o cuidado da avó Dona Alzira, uma mulher de fé profunda, mas de saúde frágil. As duas moravam numa casinha simples no alto de um morro, cercada por árvores e flores que Clara mesma cultivava. Ela gostava de cuidar do jardim, de observar o nascer do sol e de ouvir o som distante das vacas no pasto. Eram momentos em que podia esquecer o que o povo dizia, que ela era filha do fogo, amaldiçoada, a menina que carrega a desgraça. Para sobreviver, Clara trabalhava na farmácia do seu Romualdo, um homem bom, mas covarde diante da opinião pública. Ele a contratara por pena, mas vivia em alerta, temendo as críticas dos clientes mais importantes. Clara fazia de tudo. Limpava o chão, separava remédios, atendia idosos e mesmo assim ouvia cochichos e risadas atrás do balcão. Entre aqueles que mais a humilhavam estava Gustavo, filho do prefeito, um rapaz arrogante que adorava mostrar poder. Sempre chegava com o peito estufado, pedindo remédios sem necessidade, apenas para provocá-la. "Cuidado para não envenenar ninguém, hein, Clara?", dizia ele, com aquele sorriso debochado. Ela apenas abaixava a cabeça e respondia com calma: Pode deixar, Sr. Gustavo. Aqui ninguém sai machucado." Mas por dentro as palavras ardiam. À noite escrevia em um caderno velho que herdara da mãe. Ali colocava tudo o que sentia, tudo o que não podia dizer. Seus textos falavam de esperança, de perdão e de uma vontade profunda de ser vista por quem realmente era, e não pelo que diziam dela. Certa tarde, depois de um longo dia na farmácia, Clara voltava para casa por um atalho entre o milharal. O céu começava a se nublar e o vento trazia cheiro de chuva. No meio do caminho, ouviu um gemido fraco. Seguindo o som, encontrou um pequeno cãozinho, sujo de lama, com uma pata quebrada. Ele tremia de dor e medo. Clara se ajoelhou, acariciou-lhe a cabeça e, sem pensar 2 vezes, envolveu o animal em seu xale. "Calma, pequenino, vai ficar tudo bem", sussurrou enquanto caminhava de volta, sentindo o peso leve do bichinho nos braços. Chegando em casa, limpou a ferida com cuidado, improvisou uma tala com galhos e tiras de pano. Durante horas ficou ao lado dele, alimentando-o com migalhas de pão e um pouco de leite. Dona Alzira, ao vê-la assim, sorriu com ternura. "Você tem mãos de cura, minha filha. Um dia o mundo vai ver isso." Clara riu, sem acreditar muito. Estava acostumada a ouvir promessas que nunca se cumpriam, mas naquela noite, ao ver o filhote dormir tranquilo em um cesto, sentiu algo diferente. Um calor suave tomou conta do peito, uma sensação de propósito. Nos dias seguintes, o cãozinho, que ela chamou de Trovão, começou a se recuperar. Passava as tardes correndo pelo quintal e Clara o levava até a farmácia, escondido embaixo do avental, para que ninguém o machucasse. No entanto, bastou alguém ver o animal para começar uma nova onda de boatos. Diziam que ela estava enfeitiçando o bicho, que nenhuma criatura doente sobrevive perto daquela moça. Gustavo, ao ouvir as fofocas, foi até a farmácia, rindo alto com os amigos. "Então é verdade, a amaldiçoada agora virou curandeira de cachorro", zombou, enquanto o povo ria. Clara apenas o olhou nos olhos e respondeu firme, mas sem raiva:
Melhor cuidar do que destruir, senhor Gustavo. Aquela resposta simples deixou o rapaz sem fala por um instante. Não estava acostumado a ser confrontado, ainda mais por alguém como ela. Voltou para casa irritado, mas com uma sensação estranha. Algo dentro dele começava a se mover, algo que não entendia. Enquanto isso, a notícia sobre o pequeno resgate se espalhou. Alguns começaram a ver Clara com outros olhos. Uma senhora, que antes a evitava, foi até sua casa pedir ajuda para tratar uma ferida no braço. Clara cuidou dela com o mesmo carinho que dera ao cão. Pouco a pouco, os muros invisíveis em torno dela começaram a rachar, discretamente, como uma semente que rompe a terra antes de florescer. Naquela mesma noite, o vento soprou forte sobre o vilarejo. As luzes da cidade piscavam e trovões ecoavam pelos vales. Clara, sentada à janela, observava o céu escuro e sentia que algo se aproximava. Não sabia o que era, mas pressentia que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. Algo estava prestes a mudar, e o destino começava a se mover em silêncio, guiado por forças que nem mesmo as más línguas poderiam deter. Os dias em São Damião passavam devagar, como se o tempo se arrastasse entre as colinas. Clara acordava antes do sol nascer, preparava o café da avó e ia para a farmácia ainda com o frio da manhã no ar. A rotina era exaustiva, mas ela a cumpria com serenidade. No caminho, gostava de observar o orvalho nas folhas, o canto dos galos e o som distante da igreja. Eram detalhes pequenos, mas que davam sentido à sua existência. Depois do expediente, voltava para casa e escrevia no caderno que sempre mantinha escondido. Nele, registrava pensamentos, sonhos, receitas de chás e até versos sobre a vida. Às vezes, escrevia como se falasse com a mãe. Era uma forma de aliviar a solidão que a acompanhava desde a infância. Dona Alzira, mesmo doente, incentivava a neta a nunca deixar de escrever. As palavras guardam a alma, dizia. Na farmácia, porém, a realidade era menos poética. Gustavo passava com frequência, sempre arrogante, acompanhado de amigos que faziam questão de rir de qualquer gesto de Clara. Ele se divertia com isso, achando que mostrar superioridade o tornava importante. Certa vez, derrubou de propósito uma caixa de remédios no chão só para vê-la se abaixar e recolher tudo. Está vendo, meninos? É assim que se treina quem nasceu para servir. Clara respirou fundo, sem erguer o olhar. Não responder era sua forma de resistência. Sabia que reagir só daria mais motivos para as línguas afiadas da cidade. Mas nem tudo era humilhação. Havia também pequenos gestos que iluminavam seus dias. A senhora que lhe oferecia flores do campo em agradecimento por um chá, o menino que lhe sorria quando passava na rua, o cãozinho Trovão correndo ao seu encontro quando voltava do trabalho. Esses momentos davam força para suportar o restante. Foi numa manhã de terça-feira que a rotina da cidade mudou. Um caminhão estacionou na praça, trazendo uma equipe de médicos e enfermeiros vindos da capital para uma campanha de vacinação e exames gratuitos. A população se reuniu curiosa e Clara, empolgada, decidiu se oferecer como voluntária. Apesar de seu Romualdo hesitar, acabou permitindo. Afinal, seria por poucos dias. No primeiro dia de atendimento, o local ficou lotado. Havia idosos, crianças e trabalhadores que nunca tinham feito exames. Clara se aproximou timidamente da equipe, disposta a ajudar no que fosse possível. Foi o Dr. Renato, o médico-chefe, quem a recebeu com um sorriso cordial. "Está disposta a trabalhar, moça?" "Sempre, doutor", respondeu sem imaginar que aquele encontro mudaria seu destino. Logo Clara se destacou. Enquanto outros voluntários se atrapalhavam com fichas e instrumentos, ela organizava tudo com calma e atenção. Ajudava a acalmar as crianças, explicava os procedimentos aos mais velhos e até improvisava curativos quando faltava material. Dr. Renato observava em silêncio, surpreso com a habilidade natural dela. À tarde, chamou-a de lado. "Você já trabalhou na área da saúde?" "Não, senhor.
Só aprendi observando e cuidando da minha avó. Ele sorriu. Pois saiba que tem talento. Poucos olhos veem o que o coração sente. E o seu, pelo visto, enxerga bem mais do que muitos formados. Aquelas palavras tocaram fundo. Era a primeira vez que alguém reconhecia seu valor. Por alguns instantes, Clara se sentiu vista, compreendida, como se o mundo a aceitasse de verdade. Mas nem todos reagiram com o mesmo entusiasmo. No fim do dia, algumas moças da cidade começaram a cochichar, insinuando que ela estava se aproveitando para se aproximar dos médicos. Gustavo, ao ouvir os comentários, riu com desdém. Imaginem só! A amaldiçoada agora quer virar enfermeira! Zombou rindo alto no meio da praça. Daqui a pouco vai receitar remédio para a alma também. As palavras ecoaram e logo o burburinho se espalhou. Quando Clara chegou à farmácia na manhã seguinte, percebeu os olhares atravessados. Seu Romualdo evitava encará-la. Mesmo assim, ela manteve a postura e continuou ajudando. Nos dias seguintes, a campanha avançou e Clara se tornou indispensável. Sabia lidar com o medo das pessoas, sabia ouvir. Dr. Renato passou a confiar nela completamente, deixando sob sua responsabilidade o cuidado dos idosos e das crianças. Quando um senhor desmaiou de calor, foi ela quem o reanimou, improvisando um leque e um pano molhado. Todos se impressionaram, menos Gustavo, que continuava fingindo indiferença. No último dia da campanha, Dr. Renato fez questão de elogiá-la diante de todos. A cidade de vocês tem sorte de ter alguém como Clara. Nem sempre o conhecimento vem dos livros, disse ele sorrindo. O público aplaudiu timidamente, mas houve quem torcesse o nariz. Quando tudo terminou, o médico se despediu e prometeu enviar materiais médicos para que ela continuasse ajudando a comunidade. Clara agradeceu com lágrimas nos olhos. Aquilo não era só reconhecimento, era a prova de que ela podia fazer algo de valor. Naquela noite, sentou-se na varanda de casa, observando o pôr do sol, tingindo o céu de laranja e violeta. O vento balançava as folhas e o cheiro de café vinha da cozinha. Trovão dormia a seus pés. Dona Alzira, da cadeira de balanço, olhou para a neta com ternura. Está vendo, menina? O bem que você faz não precisa de aplauso. Um dia, o mundo vai perceber. Clara sorriu, fechando o caderno sobre o colo. Lá dentro, anotou as últimas palavras do dia. Mesmo quando o desprezo grita, a verdade sussurra mais alto. E é essa voz que guia os passos do justo. Mal sabia ela que essa pequena semente de bondade plantada naquela campanha começaria a brotar em corações que até então pareciam inférteis, inclusive no de quem mais a desprezava. A chuva começou ainda pela manhã, fina e persistente, como se o céu quisesse avisar que algo ruim estava por vir. Em São Damião, quando o tempo fechava daquele jeito, os moradores sabiam que era melhor recolher o gado, trancar as janelas e esperar. Mas Clara, que havia saído cedo para buscar ervas medicinais nas colinas, foi surpreendida pelo temporal no meio do caminho. O vento arrancava folhas das árvores e o barulho dos trovões fazia ecoar o medo no peito. Ainda assim, ela apressou o passo, segurando firme a cesta com plantas e remédios que prepararia para a avó. Quando chegou à parte mais baixa da estrada, ouviu um estrondo assustador, o chão tremendo sob os pés. Um pedaço inteiro do barranco havia deslizado, bloqueando a estrada principal, que ligava a cidade ao campo. Em meio à lama e aos gritos, Clara viu pessoas feridas, um carro tombado e uma mulher chorando desesperada, apontando para um ponto no meio do deslizamento. "Meu filho, ele ficou preso lá dentro", gritava ela sem forças para se mover. Clara largou a cesta e correu. A água descia em torrentes, o barro dificultava os passos, mas ela não hesitou. Usou os galhos de uma cerca quebrada para escorar o chão e se arrastou até o local onde a criança estava presa entre pedaços de madeira. O pequeno chorava, coberto de lama. Clara, com as mãos tremendo, conseguiu soltá-lo aos poucos, afastando os destroços e cobrindo-o com o próprio xale.
Vai ficar tudo bem, pequeno, dizia ofegante enquanto o carregava nos braços. Quando conseguiu levá-lo até a estrada, os moradores que haviam se reunido começaram a aplaudir, emocionados. Clara, exausta, ajoelhou-se ao lado da mãe da criança e ajudou a improvisar curativos nos feridos. Rapidamente organizou o grupo, pediu panos limpos, buscou água e orientou as pessoas sobre como ajudar. Sua voz firme inspirava confiança. Foi nesse momento que Gustavo chegou, montado em um cavalo, acompanhado por alguns homens do prefeito. Trazia ares de autoridade, mas o olhar surpreso denunciava que não esperava encontrar Clara no comando. Observou a cena por alguns segundos e, percebendo a admiração dos moradores por ela, seu orgulho ferido falou mais alto. "Pessoal, afastem-se! A situação está sob controle!" gritou, descendo do cavalo. Um dos homens comentou: "Foi ela quem salvou o menino, senhor Gustavo." Ele riu com desdém. "Salvou? Por pouco não causou mais confusão. Isso é coisa de gente que quer aparecer." As palavras cortaram Clara por dentro. Ela tentou se afastar, mas Gustavo insistiu, pegando o menino no colo e dizendo alto: "Podem avisar ao prefeito que conseguimos resolver o problema." Os aplausos se calaram. Alguns sabiam a verdade, mas ninguém teve coragem de contrariar o filho do homem mais poderoso da cidade. Clara, coberta de lama, ficou ali parada, olhando o grupo se afastar. A chuva ainda caía, misturando-se às lágrimas que ela não conseguiu conter. Ao chegar em casa, entrou sem dizer nada. Deixou as roupas molhadas no chão e sentou-se perto da lareira apagada. Dona Alzira percebeu o semblante abatido da neta e, com a voz fraca, chamou-a para perto. "O que foi, minha filha?" Clara respirou fundo, tentando conter o choro. "Bem, eles disseram que fui eu quem atrapalhou, vó, que eu quis aparecer." A velha senhora acariciou o rosto da neta com ternura. "A verdade sempre encontra seu caminho, Clara. Pode demorar, pode ser pisada, mas um dia ela floresce." Essas palavras ficaram ecoando em sua mente. Mesmo cansada, ela se levantou e preparou um chá quente para ambas. Mas ao olhar para a avó, percebeu que algo estava diferente. O cansaço nos olhos dela parecia mais profundo do que o habitual. Os remédios já não faziam tanto efeito e as tosses noturnas tornavam-se mais intensas. Nos dias seguintes, a saúde de Dona Alzira piorou rapidamente. Clara fez o possível. Buscou ervas, comprou medicamentos, cuidou com amor e paciência. Voltava a trabalhar na farmácia mesmo exausta, apenas para garantir dinheiro suficiente para o tratamento. Gustavo, por outro lado, fingia que nada havia acontecido. Passava por ela como se não a conhecesse, como se não tivesse roubado seu gesto mais nobre. Mas o destino parecia decidido a equilibrar as contas. Certa tarde, enquanto Clara atendia na farmácia, o Dr. Renato apareceu. Vinha em visita à cidade para entregar alguns relatórios da campanha de saúde. Ao vê-la, notou seu rosto abatido e o olhar cansado. "Clara, você está bem?" perguntou, preocupado. "Estou, doutor. É só o cansaço." Ele insistiu em acompanhá-la até em casa. Lá, conheceu Dona Alzira e percebeu a gravidade do estado dela. De imediato, passou a visitá-las com frequência, trazendo remédios e orientações. A presença do médico foi um alívio. Ele tratava Clara com respeito e admiração sinceros, algo que ela não estava acostumada a receber. Durante as conversas, ele se impressionava com o conhecimento que ela tinha sobre plantas e curas naturais. "Você tem um dom, Clara", disse ele em uma das visitas. "Um dom que vem da alma, não dos livros." Essas palavras a tocaram profundamente. Entre lágrimas e esperança, Clara passou a confiar nele como um amigo e mentor. E mesmo em meio à dor de ver a avó enfraquecendo, sentia que algo bom brotava daquela conexão. Como se o universo começasse, enfim, a recompensá-la por todo o sofrimento que havia suportado. Enquanto a cidade ainda comentava o deslizamento, Clara permanecia firme em silêncio. Não buscava reconhecimento,
apenas paz. Mas o destino, paciente e sábio, já preparava os próximos passos. E mais cedo ou mais tarde, a verdade que Gustavo tentou esconder viria à tona com a força de uma nova tempestade. Com o passar das semanas, a presença do Dr. Renato se tornou parte da rotina de Clara. Ele sempre aparecia pela manhã com um sorriso gentil e uma pasta de couro nas mãos. A princípio, as visitas eram apenas para cuidar da saúde de Dona Alzira, mas logo se transformaram em longas conversas na varanda, regadas a café e confidências. O médico ficava cada vez mais impressionado com o conhecimento de Clara sobre ervas e remédios naturais. Certa vez, enquanto observava as plantas cuidadosamente organizadas no quintal, ele perguntou: "Onde aprendeu tudo isso, Clara?" Ela sorriu timidamente, limpando as mãos no avental. "Nos livros antigos da farmácia, doutor, e com a experiência. As pessoas me contavam seus sintomas e eu tentava entender o que podia ajudar." Renato balançou a cabeça, admirado. "Você tem um raciocínio clínico, sabia? Se tivesse estudado medicina, seria uma profissional extraordinária." Clara ficou sem palavras. Nunca havia imaginado algo assim. Aquelas palavras acenderam nela um brilho que há muito tempo estava apagado. Passou a anotar tudo o que o doutor explicava, observando cada detalhe de suas visitas e aprendendo com cada orientação. Ele, percebendo sua dedicação, começou a ensiná-la informalmente. Levava manuais, explicava técnicas simples, mostrava como identificar sintomas e preparar curativos adequados. "O que você tem, Clara, não se aprende nas universidades", dizia ele. "É sensibilidade, é empatia." Enquanto esse vínculo se fortalecia, o mundo ao redor deles seguia em seu ritmo impiedoso. Na casa do prefeito, Gustavo vivia sob pressão constante. O pai, um homem severo e orgulhoso, queria que o filho assumisse a política da família. "Está na hora de parar de brincar de fazendeiro e começar a agir como um verdadeiro homem público", gritava o prefeito durante os jantares. Mas Gustavo se sentia sufocado. Nunca teve vocação para a liderança, nem paciência para lidar com as pessoas. Buscava alívio em festas e bebedeiras, e quando as frustrações o dominavam, ele descontava em quem considerava inferior, principalmente em Clara. Desde o deslizamento, o orgulho dele havia sido ferido. Ver a moça elogiada, mesmo que discretamente, o irritava. E ver o Dr. Renato frequentando sua casa o incomodava ainda mais. A inveja o corroía silenciosamente. Numa tarde abafada, Clara foi chamada à Praça Central para entregar alguns remédios da farmácia. O lugar estava cheio, e Gustavo, cercado por amigos, a viu atravessando a rua com o avental branco. Sorriu de forma maliciosa e decidiu humilhá-la. "Ei, Clara!" gritou alto o suficiente para todos ouvirem. "Fiquei sabendo que uns frascos sumiram da farmácia. Você não teria nada a ver com isso, teria?" O silêncio se espalhou. As pessoas pararam o que faziam. Clara, surpresa, virou-se devagar. "Está me chamando de ladra?" perguntou a voz trêmula. "Eu não disse isso", respondeu ele com ironia. "Mas você anda tão cheia de remédios por aí que o povo começa a comentar." As risadas dos amigos dele ecoaram, afiadas como facas. Clara tentou se defender, mas a vergonha a impediu. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela saiu correndo. Naquele mesmo dia, o boato se espalhou. Diziam que ela pegava remédios escondido, que vivia de doações, que enganava o Dr. Renato com cara de santa. O veneno das palavras se espalhou rápido. Seu Romualdo, assustado com as fofocas e pressionado pelo prefeito, a chamou em sua sala. "Clara, eu sinto muito, mas não posso mais mantê-la aqui. Está me trazendo problemas." Ela tentou explicar, mas o homem desviou o olhar constrangido. "Você sabe que sempre gostei de você, mas as pessoas falam demais.
É melhor se afastar por um tempo. Ao sair da farmácia, Clara sentiu o chão sumir sob os pés. Caminhou sem rumo, o vento frio batendo no rosto, as lágrimas misturando-se à poeira. Em casa, desabou no colo da avó, que já estava fraca demais para segurá-la por muito tempo. Vó, eu não aguento mais. Eles vão me destruir. Dona Alzira, com a voz trêmula, acariciou-lhe o cabelo. Ah, minha filha, o mal que se levanta contra o justo nunca vence por muito tempo. Mas eu não sei mais o que fazer. Faça o que nasceu para fazer. Cuidar. Você ainda tem algo a cumprir aqui, Clara. Não vá embora. Essas foram as últimas palavras conscientes de Dona Alzira. Poucos dias depois, ela partiu em paz, enquanto Clara segurava sua mão. A dor foi devastadora, mas também despertou algo novo dentro dela. Uma força silenciosa, feita de amor e promessa. Durante o velório, Dr. Renato esteve ao seu lado o tempo todo. Ajudou com as despesas, organizou tudo e, antes de ir embora, fez um convite inesperado. Não deixe que te calem, Clara. Se quiser continuar ajudando as pessoas, posso te fornecer o que precisar. Nos dias seguintes, ela começou a transformar o pequeno cômodo dos fundos da casa num espaço de atendimento. Improvisou prateleiras, lavou frascos, organizou ervas e instrumentos simples. O Dr. Renato trouxe luvas, gases e remédios básicos. Logo, os primeiros necessitados começaram a chegar. Uma mãe com o filho febril, um idoso com dores nas pernas, uma mulher com o coração aflito. Clara os recebia com calma e um sorriso acolhedor. A cada cura, a esperança voltava a crescer. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gustavo observava de longe. Incomodado, não sabia se sentia raiva, inveja ou vergonha. Algo nele começava a ruir. Uma sensação de que, talvez, a mulher que ele tanto desprezara fosse tudo o que ele nunca teve coragem de ser. As manhãs voltaram a nascer lentas, mas diferentes. O pequeno cômodo nos fundos da casa de Clara já não era apenas um espaço de curativos improvisados, tornara-se um refúgio. Com mãos firmes e olhar sereno, ela cuidava de quem o destino deixava à margem. Usava ervas, chás, compressas e remédios simples, muitas vezes doados pelo Dr. Renato. Logo, o murmúrio se espalhou pelas ruas de pedra. A moça das mãos boas. Gente vinha de longe trazendo dores, feridas e esperanças. Clara não cobrava nada. Aceitava no máximo um pão, uma fruta ou um sorriso em troca. A casa, antes silenciosa, passou a ecoar vozes, risadas tímidas e orações de gratidão. Certa manhã, uma mulher chegou desesperada com o filho nos braços. A criança ardia em febre. Clara, sem hesitar, molhou panos, preparou uma infusão de ervas e ficou a noite inteira ao lado do menino. Quando o sol nasceu, a febre havia cedido. A mãe ajoelhou-se, chorando. Você salvou meu filho. Clara apenas respondeu com um sorriso cansado. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Esses gestos, multiplicados, começaram a mudar o olhar da cidade. Aqueles que antes a evitavam agora a cumprimentavam com respeito. Até os mais céticos reconheciam que havia algo diferente nela. A calmaria, a firmeza, o brilho silencioso de quem vive para fazer o bem. Mas, para alguns, aquilo era perigoso. Do outro lado da cidade, o prefeito, pai de Gustavo, batia com força na mesa do gabinete. Isso é um absurdo. Uma menina qualquer, jogando remédios caseiros nas pessoas e se passando por médica, vociferava. Vai acabar com a reputação da cidade. Gustavo, sentado num canto, ouvia em silêncio. Desde a morte da avó de Clara, algo nele havia mudado. Já não conseguia falar dela com o mesmo desprezo de antes. Ainda assim, não ousava contrariar o pai. O senhor quer que eu fale com o delegado? Perguntou sem convicção. Quero que resolva isso. Hoje mesmo. Nos dias seguintes, Gustavo começou a observar Clara de longe. A cada visita que ela recebia, a cada olhar grato que via em seu entorno,
Algo dentro dele se contorcia. Não era apenas raiva, era vergonha. Vergonha do que fizera, das palavras cruéis, do rumor que espalhara. Mas o orgulho ainda falava mais alto. Ela está se achando santa, disse certa noite, tentando se convencer. Está enganando o povo. O pai, satisfeito, completou. Então acabe com essa farsa. A denúncia foi redigida com palavras frias. Prática ilegal da medicina, colocando vidas em risco. No dia seguinte, enquanto Clara atendia uma idosa com ferida na perna, o som de passos firmes ecoou pelo corredor. "Polícia!" gritou uma voz. Ela se virou assustada. 2 oficiais e o delegado entraram com o mandado em mãos. Atrás deles, Gustavo. "O que está acontecendo?" perguntou Clara, tentando manter a calma. "Recebemos denúncia de prática ilegal. Precisamos apreender todo o material", respondeu o delegado. O silêncio foi cortado pelo barulho dos frascos sendo recolhidos, das gavetas esvaziadas, das folhas de anotações rasgadas. Clara ficou parada, sem reagir, observando o pequeno mundo que construíra desmoronar diante de seus olhos. "Isso é um erro", murmurou. O delegado não respondeu. Um dos policiais se aproximou e anunciou: "A senhora vai precisar nos acompanhar." Dr. Renato chegou às pressas, mas já era tarde. Encontrou Clara algemada, sendo levada para fora. "Isso é um absurdo", gritou ele. "Ela salvou vidas aqui." O delegado apenas repetiu seco: "A justiça vai decidir, doutor." Do lado de fora, uma multidão se formava. Parte da cidade observava em silêncio, outra parte cochichava com desdém. Gustavo, parado no portão, evitava encará-la. Mas quando Clara passou diante dele, levantou os olhos. Seu olhar não tinha ódio nem raiva, apenas uma tristeza profunda e uma serenidade que o desarmou. "Um dia você vai entender", disse ela com voz calma. A frase o atingiu como um golpe invisível. Por um instante, sentiu vontade de falar algo, de impedi-los, mas o corpo não respondeu. Ficou ali, imóvel, enquanto ela era levada pela estrada sob o olhar confuso da multidão. As horas seguintes foram de tumulto. Uns diziam que era justo, ela não era médica, podia matar alguém. Outros se revoltavam. Ela ajudava mais que o posto de saúde. As discussões tomaram conta da praça, do mercado, das casas. Pela primeira vez, a cidade se dividia. Na delegacia, Clara foi colocada numa cela simples. Passou a noite sentada, observando o luar entrar pela pequena janela. As mãos ainda tremiam, mas o coração estava firme. Lembrou-se da avó, das palavras dela. A verdade sempre encontra seu caminho. Enquanto isso, Gustavo não dormiu. Andava de um lado para o outro no quarto, a frase dela ecoando na mente. "Um dia você vai entender." Ele tentava afastar a culpa, mas cada lembrança voltava com mais força. A cena na praça, as risadas, as humilhações. E agora, ver aquela mulher algemada, a mesma que curava crianças e cuidava de idosos, o fazia sentir-se pequeno, miserável. Ao amanhecer, olhou o próprio reflexo no espelho. Pela primeira vez, não viu o filho do prefeito, nem o homem respeitado pelas aparências. Viu apenas alguém vazio, corroído por um arrependimento que ainda não sabia nomear. Naquele dia, sem dizer nada a ninguém, Gustavo saiu de casa e foi até o pequeno cômodo onde Clara atendia. As prateleiras estavam vazias, os vidros quebrados, o cheiro de ervas ainda pairando no ar. Tocou uma das anotações rasgadas no chão. A caligrafia dela era delicada, precisa, cheia de cuidado. Sentiu um nó na garganta. E ali, sozinho, murmurou baixinho: "O que foi que eu fiz?" O sol nascia pálido, encoberto por uma névoa densa que parecia anunciar tragédia. Em poucos dias, o que começou como uma gripe comum se transformou num pesadelo. A tosse se espalhou, as febres aumentaram, e logo o hospital da cidade, pequeno e despreparado, ficou lotado.
Médicos exaustos tentavam conter o caos, mas faltavam remédios, leitos e esperança. Dr. Renato, que lutava dia e noite, foi um dos primeiros a cair. Um colapso repentino o levou à cama, com febre alta e delírios. A cidade, sem seu único médico, mergulhou em desespero. As pessoas batiam às portas do posto de saúde, implorando por ajuda, enquanto o som das carroças levava corpos em silêncio pelas ruas vazias. Gustavo, agora no papel de coordenador de emergência, tentava manter o controle, mas sua voz já não inspirava respeito. As pessoas o olhavam com rancor. Sabiam que ele havia participado da prisão de Clara, e muitos murmuravam que a epidemia era um castigo divino. Precisamos de ajuda, gritava ele aos funcionários da prefeitura. Mandem mensagens às cidades vizinhas, chamem reforços. Já tentamos, senhor, respondeu um guarda abatido. As estradas estão bloqueadas, deslizamentos, árvores caídas, pontes danificadas. Estamos isolados. Gustavo sentiu o chão sumir sob os pés. A cada hora, novas notícias chegavam. Uma família inteira morta, crianças sem pais, idosos agonizando. O cheiro de doença pairava no ar. A praça, antes cheia de vida, agora era um campo de sombras. Certa tarde, enquanto tentava organizar o transporte de mantimentos, uma senhora de cabelos brancos o abordou. Era Dona Elza, uma das pacientes que Clara havia curado meses antes. Os olhos dela estavam marejados, mas firmes. Você ainda não percebeu, rapaz? Disse, com voz trêmula, porém segura. A única que sabia o que fazer, você destruiu. A frase caiu como uma sentença. Gustavo ficou imóvel, a garganta travada. A velha se afastou devagar, deixando-o sozinho diante da própria consciência. Naquela noite, não conseguiu dormir. As palavras ecoavam sem cessar. Você destruiu. Ele se lembrou do olhar sereno de Clara, da calma com que ela o encarou, mesmo sendo humilhada, e de tudo o que dissera antes de ser levada. Um dia você vai entender. Agora ele entendia. Tarde demais. Ao amanhecer, sem avisar ninguém, Gustavo foi até a prisão. As ruas estavam desertas, cobertas por uma névoa úmida. Carregava no rosto o peso da vergonha e no peito o desespero. O carcereiro se surpreendeu ao vê-lo. Senhor Gustavo, o que faz aqui? Preciso ver a prisioneira Clara. Agora. O homem hesitou. Ela está fraca. Mal tem forças para se levantar. Então me leve até ela, respondeu a voz firme, quase suplicante. A cela estava fria e escura. Clara estava sentada num canto, envolta num cobertor fino. O rosto pálido denunciava o cansaço, mas seus olhos ainda tinham aquele brilho tranquilo, quase inabalável. Quando o viu, não se levantou. Apenas o observou em silêncio. Clara, começou ele, sem saber por onde seguir. A cidade está morrendo. Uma epidemia tomou conta de tudo. O Dr. Renato está doente. E ninguém sabe o que fazer. Ela não respondeu, apenas abaixou o olhar. Eu errei, disse ele com a voz embargada. Fui covarde, fui cego, e agora, se você não ajudar, todos vão morrer, inclusive eu. Um silêncio pesado pairou entre eles. Clara respirou fundo, depois ergueu os olhos. Por que eu ajudaria alguém que destruiu tudo o que eu tinha? Gustavo engoliu em seco. As palavras cortavam, mas ele sabia que merecia cada uma. Porque você não é como eu, respondeu com sinceridade. Você nunca foi. Por um instante, ela o observou com compaixão. Então, falou com calma. Eu posso tentar ajudar, mas só com uma condição. Qualquer coisa. Ele se aproximou. Diga. Quero que liberte todos os doentes pobres que estão presos por roubar comida. Eles não são criminosos, Gustavo. São vítimas da fome. Ele hesitou, mas logo assentiu. Eu prometo. Farei isso agora mesmo. Ela se levantou com esforço, apoiando-se na parede. Então me leve até os doentes, não temos tempo a perder.
Poucas horas depois, a notícia se espalhou. Clara estava de volta. A mesma mulher que fora humilhada, presa e esquecida caminhava novamente pelas ruas. Agora escoltada, não como prisioneira, mas como salvadora. Os olhares eram de espanto e esperança. As portas das celas se abriram e os famintos libertos se juntaram aos esforços. Clara organizou os voluntários, orientou os poucos enfermeiros, separou ervas, misturas e compressas. Com o que tinha à disposição, começou a tratar os doentes. Enquanto preparava um remédio, uma jovem chorava ao lado da cama do pai. Clara se aproximou e segurou sua mão. "Ele vai ficar bem!" E disse isso com tanta convicção que até o desespero pareceu recuar. Gustavo observava tudo de longe, atônito. Vê-la ali, no centro do caos, guiando com serenidade o que restava de esperança, era como testemunhar um milagre. Nenhum discurso, nenhuma autoridade havia conseguido o que ela fazia com um simples toque de bondade. Os dias seguintes foram de luta. Clara não dormia, quase não comia. Passava de casa em casa, cuidando dos enfermos, consolando famílias, enterrando mortos quando necessário. O rosto sujo, os olhos cansados, mas a alma firme. E a cada cura, a cada melhora, a cidade começava a acordar de seu pesadelo moral. A mesma mulher que fora rejeitada agora era a única ponte entre a vida e a morte. Gustavo, ao vê-la exausta, ajoelhou-se diante dela. "Eu não sei como reparar o que fiz." Ela o olhou com a voz suave, mas firme. "Comece sendo diferente, isso já será o suficiente." E pela primeira vez, ele entendeu o verdadeiro significado da palavra redenção. O hospital improvisado era um retrato da esperança em meio ao caos. As janelas estavam abertas para deixar o ar entrar. E nas mesas, tigelas com ervas e frascos improvisados substituíam os equipamentos que haviam se esgotado. Clara andava de um lado para o outro, serena mas determinada. Cada gesto dela tinha precisão, cada palavra, firmeza. Mesmo cercada por gemidos, tosse e febre, sua voz conseguia trazer calma. Gustavo a observava, atônito. Ela não era mais a moça tímida da farmácia, nem a prisioneira humilhada de dias atrás. Parecia outra pessoa. Ou talvez, pensava ele, sempre tivesse sido assim. E ele é que nunca enxergara. Clara reorganizou tudo com uma lucidez impressionante. Transformou um salão abandonado em enfermaria, usou toalhas velhas como bandagens e ervas locais como antissépticos. Dividiu o espaço por sintomas, orientou voluntários, ensinou a ferver água, a higienizar instrumentos, a preparar infusões. Sua sabedoria prática impressionava até os mais céticos. "E separe as folhas de eucalipto e camomila", dizia ela a uma jovem enfermeira. "Vamos usar para a inalação." "Mas, Clara, isso vai funcionar?" perguntou a moça insegura. Clara sorriu levemente. "Às vezes o remédio mais forte é o cuidado." Gustavo passou a segui-la de perto, ajudando em tudo que podia. No início fazia por remorso, mas logo percebeu que havia algo maior o guiando, uma necessidade sincera de aprender e de servir. Limpava os corredores, carregava baldes d'água, acendia o fogão, distribuía cobertores. À noite, quando o cansaço o vencia, ainda assim se levantava para ver se Clara precisava de algo. Certa madrugada, os dois ficaram sozinhos na sala principal, cuidando de um menino que lutava para respirar. Gustavo observava cada movimento dela, a calma com que passava a toalha molhada na testa da criança, a ternura com que sussurrava palavras de consolo. Quando o garoto finalmente dormiu, ele quebrou o silêncio. "Eu nunca entendi como você consegue ser assim, depois de tudo o que te fizeram." Clara parou por um instante, olhou para ele e respondeu: "Se eu me tornasse igual àqueles que me feriram, então eles teriam vencido." Ele baixou a cabeça. "Eu fui um deles." A voz de Gustavo vacilou. "Fui covarde, arrogante e te causei dor."
Ela não respondeu de imediato, apenas terminou de cobrir o menino e se aproximou devagar. O passado não se apaga, disse com doçura, mas ele pode ensinar. Se você está disposto a mudar, então já começou o que importa. Essas palavras o atingiram mais profundamente do que qualquer castigo poderia. Nos dias seguintes, Gustavo se transformou. Os moradores que antes o viam como o filho mimado do prefeito começaram a se surpreender. Lá estava ele, varrendo o chão, lavando lençóis, preparando chás. Já não se importava com os olhares ou com o que diriam. Trabalhava em silêncio, com a humildade de quem finalmente entendeu o que é servir. Em uma manhã fria, uma senhora tossia sem parar, fraca demais para levantar-se. Gustavo ajoelhou-se ao lado dela, segurou sua mão e ofereceu água. Fique calma, vai melhorar, disse ele, tentando repetir o tom suave de Clara. A mulher, com esforço, reconheceu-o. Você é o filho do prefeito, murmurou. Sou, respondeu ele sem hesitar. E hoje sou apenas mais um ajudante. As palavras se espalharam rápido pela cidade. A notícia de que Gustavo trabalhava ao lado de Clara percorreu cada esquina e com ela veio uma mudança silenciosa. O povo, antes dividido, começou a se unir. Famílias doavam cobertores, padeiros levavam pães, agricultores traziam ervas e frutas. O medo deu lugar à solidariedade. Clara continuava incansável. Mesmo exausta, encontrava tempo para consolar os aflitos, cuidar dos mortos e fortalecer os vivos. Às vezes, Gustavo a via parada diante da janela, o olhar perdido nas montanhas distantes. Ele percebia o cansaço, mas também algo maior, uma força invisível que a sustentava. Numa dessas noites, enquanto ela preparava uma mistura, ele se aproximou. Você não dorme há 3 dias, disse ele, preocupado. Ela respondeu sem olhar para ele. Não posso dormir enquanto houver alguém pedindo ajuda. Você não é feita de ferro, Clara. Ela sorriu, cansada. Não, mas quando a gente faz o bem, o cansaço pesa menos. Houve um breve silêncio. Gustavo a observou, admirado, e sussurrou. Você é tudo o que eu sempre quis ser, mas nunca tive coragem. Clara o encarou, e pela primeira vez ele viu um brilho diferente nos olhos dela. Não de raiva nem de dor, mas de compreensão. Ainda há tempo, Gustavo. Sempre há tempo. Na manhã seguinte, Gustavo foi à praça. Reuniu os moradores e diante de todos falou com voz firme. Eu cometi erros terríveis. Julguei alguém puro por preconceito e covardia. E por isso quase destruí o que havia de melhor nesta cidade. O murmúrio se espalhou entre a multidão. Ele respirou fundo e continuou. Mas foi essa mulher que salvou todos nós. Foi Clara quem teve coragem quando eu não tive. Se existe alguém que merece nosso respeito, é ela. As palavras dele ecoaram, e o povo, em silêncio, começou a se aproximar do hospital. Muitos ajoelharam diante de Clara, pedindo perdão. Ela, com a mesma serenidade de sempre, apenas dizia: levantem-se, o que importa agora é continuarmos juntos. Naquela noite, ao olhar o céu limpo depois de semanas de tempestades, Gustavo sentiu que algo dentro dele havia renascido. Não era mais o homem que buscava poder ou aprovação. Era alguém que finalmente compreendia o valor do arrependimento e da entrega. E ao lado de Clara, ele percebeu que a verdadeira cura não estava apenas nos remédios que preparavam, mas na forma como ela havia curado o coração de uma cidade inteira. As semanas passaram, e pouco a pouco o ar voltou a cheirar a vida. As casas, antes fechadas por medo, começaram a abrir suas janelas. As risadas infantis voltaram a ecoar na praça, e o som das carroças carregando corpos deu lugar ao tilintar de sinos e passos leves. A epidemia, depois de levar tantos, finalmente recuava. No hospital, agora mais organizado e limpo, Dr. Renato se recuperava. O médico, ainda pálido, observava tudo com emoção.
Quando soube que Clara havia coordenado os cuidados, usando apenas o que tinha à disposição, lágrimas discretas escaparam de seus olhos. Você fez o que nenhum de nós conseguiria, disse ele com voz embargada quando ela entrou para visitá-lo. Clara sorriu, humilde. Eu só fiz o que era necessário, doutor. Não, Clara, respondeu ele, segurando a mão dela. Você fez o impossível. A notícia da recuperação do médico e do fim da epidemia espalhou-se rápido. Em poucos dias, a cidade se reuniu na praça principal. Famílias inteiras estavam ali para agradecer. Muitos choravam ao ver Clara, e até os mais duros abaixavam a cabeça em sinal de respeito. Ela, com simplicidade, apenas pedia que todos continuassem cuidando uns dos outros. Gustavo, agora transformado, permanecia sempre próximo. A culpa ainda o acompanhava, mas junto dela vinha algo novo, um sentimento de gratidão profunda. Ele passava os dias ajudando na limpeza, distribuindo remédios e cuidando das anotações de Clara. Aos poucos, a admiração que sentia por ela tornou-se um propósito de vida. Certa manhã, ele foi até a prefeitura, onde o pai, abatido pela vergonha pública, tentava manter a aparência de autoridade. O povo te respeita de novo, filho, disse o prefeito, forçando um sorriso. Aproveite isso, é hora de assumir seu lugar. Gustavo ficou em silêncio por um momento, depois respondeu com calma. Meu lugar é ao lado da mulher que salvou essa cidade. Não atrás de uma mesa, fingindo que mando em algo. O pai arregalou os olhos. Você vai jogar fora tudo o que construímos? Não. Eu vou começar do zero, mas desta vez do jeito certo. Dias depois, Gustavo renunciou oficialmente ao cargo que herdaria. O gesto surpreendeu a todos, mas ele parecia aliviado. Com as economias que tinha, procurou Clara e propôs algo novo. Eu quero abrir com você um lugar onde as pessoas possam ser atendidas de verdade, disse ele. Um centro de saúde gratuito para quem mais precisa. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos marejaram. Em nome de quem vamos chamar esse lugar? Perguntou ela. Ele sorriu com ternura. Em nome de quem nunca deixou você desistir, sua avó. O Centro Dona Amélia foi inaugurado num domingo claro. O pequeno prédio, simples, mas acolhedor, erguia-se no mesmo terreno onde antes ficava a casa de Clara. As paredes eram brancas, com janelas azuis e um jardim cheio de ervas medicinais cultivadas por ela mesma. O povo compareceu em peso. Havia flores, música e um sentimento de recomeço no ar. Dr. Renato discursou emocionado. Esta mulher nos ensinou que a cura não vem só dos remédios, mas da compaixão. Que a ciência sem amor é vazia e o amor sem ação é inútil. Os aplausos foram longos. Clara, envergonhada, agradeceu, olhando para o céu. É por você, vovó, sussurrou. Mas nem todos estavam satisfeitos. Nas sombras da prefeitura, alguns homens murmuravam, incomodados com a popularidade dela. Isso é uma vergonha, dizia um deles. Uma mulher pobre se tornando símbolo da cidade vai desmoralizar tudo o que construímos. Precisamos cortar o brilho dela, completou outro. Essa história de centro comunitário não vai durar muito. Essas vozes do rancor ainda ecoavam pelos corredores do poder. Mas Clara não se deixava abalar. Sabia que enfrentava não apenas doenças do corpo, mas também as doenças da alma. Inveja, orgulho, medo do novo. Certa tarde, enquanto regava o pequeno jardim do centro, Gustavo se aproximou. Estão tentando te parar, Clara. Você sabe disso, não é? Ela assentiu, tranquila. Eu sei. Mas o bem sempre incomoda quem vive das aparências. Ele a olhou admirado. E você não sente medo? Ela sorriu levemente. O medo não me impede. Só me lembra do que é importante proteger. Os dias seguintes foram de trabalho intenso. Clara atendia mães com filhos doentes, idosos esquecidos e até famílias que antes a desprezavam.
Todos eram recebidos com a mesma serenidade. Gustavo coordenava doações e Dr. Renato, já recuperado, voltava a atender ao lado dela. O centro se tornou mais que um posto de saúde. Era um símbolo. As pessoas iam ali não só em busca de remédios, mas de consolo. E aos poucos, até os mais poderosos perceberam que não havia como calar o que nascia da gratidão de um povo inteiro. Certa noite, exausta, Clara sentou-se na varanda do centro. O vento leve balançava as cortinas e o som distante da cidade voltava a ser de riso e vida. Gustavo se aproximou e sentou ao lado dela. Você conseguiu, Clara. Ela olhou para o horizonte e respondeu baixinho. Não, Gustavo, nós conseguimos e ainda há muito por fazer. Ele sorriu, sentindo que aquelas palavras encerravam não um fim, mas um novo começo, o de uma mulher que transformou dor em força e uma cidade inteira em prova viva de que a fé no bem é o maior remédio que existe. O céu estava carregado desde cedo, com nuvens escuras que prometiam chuva forte. O vento soprava com força pelas encostas da serra, balançando árvores e arrancando pequenas pedras das encostas íngremes. Gustavo, ciente da tempestade, ainda assim conduzia um grupo de trabalhadores que tentava limpar os acessos à estrada principal, bloqueada por deslizamentos recentes. Ele não podia esperar. Vidas estavam em risco. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou pela serra. Um barranco cedeu com violência, lançando pedras, lama e troncos sobre o grupo. Gustavo tentou puxar os trabalhadores para fora do caminho, mas um pedaço maior de terra caiu sobre ele, prendendo-o sob os escombros. O grito sufocado do jovem se misturou ao barulho da chuva torrencial, criando um cenário de desespero. Quando a notícia chegou à cidade, a população se alarmou. Os trabalhadores corriam para avisar, e o centro comunitário de Clara rapidamente ficou em silêncio. Sem pensar duas vezes, ela pegou o kit de primeiros socorros, botas, cordas e lanternas e correu em direção à serra. A chuva forte batia contra seu rosto, a lama subia até os joelhos, mas ela não hesitou. Ao chegar ao local, Clara encontrou uma cena caótica. Trabalhadores ensopados, alguns feridos e Gustavo parcialmente soterrado, mal conseguindo mover os braços. Sem perder tempo, ela começou a organizar os esforços, distribuindo tarefas e usando técnicas improvisadas para aliviar a pressão sobre o barranco. Cada movimento era preciso, cada decisão rápida e firme. "Puxe aquela pedra para cá!" Ela ordenava a um homem, enquanto segurava um pedaço de madeira para estabilizar o solo. "Cuidado!" gritava outro, tentando não escorregar. Com esforço titânico, Clara conseguiu erguer uma das pedras maiores, abrindo espaço suficiente para que Gustavo respirasse. Suas mãos estavam cobertas de lama, arranhadas e machucadas, mas ela não desistia. Cada respiração que ele conseguia tomar era uma vitória silenciosa. Finalmente, após minutos que pareceram horas, conseguiu puxá-lo para fora. Gustavo caiu nos braços dela, quase inconsciente, ensopado e tremendo. O frio e a lama cobriam os dois, mas o olhar de Gustavo estava cheio de gratidão e reconhecimento. "Clara", ele murmurou com a voz fraca, quase sem forças. "Agora eu entendo. Era você quem precisava me salvar desde o começo." A frase ecoou na mente dela. Ela sorriu entre lágrimas, sentindo o calor da verdade que a avó havia mencionado tantos anos antes, que a bondade, a coragem e a fé sempre encontrariam seu caminho, mesmo quando ninguém acreditasse. Os trabalhadores se aproximaram, alguns em lágrimas, outros ainda trêmulos de medo, mas todos assistiam em silêncio. O povo que chegava à serra também parou, impressionado com a cena. Aquela era a mesma mulher que muitos haviam rejeitado, ridicularizado e desprezado. Agora, com mãos cobertas de lama e suor, ela salvava o homem que mais a havia humilhado. Gustavo, com dificuldade, apertou a mão dela. "Obrigado, de verdade." Sua voz era carregada de emoção,
e ele não conseguiu esconder as lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto. Clara, ainda segurando-o, respirou fundo, tentando acalmar a própria emoção. Você está seguro agora, é isso que importa. O momento ficou gravado na memória de todos que presenciaram. Até os mais céticos e orgulhosos reconheceram que a coragem e a generosidade não se medem por poder ou status, mas por ação e coração. E naquele instante, a cidade inteira compreendeu algo que antes parecia impossível. A mulher rejeitada era, na verdade, a força mais pura e verdadeira que tinham. Gustavo, sentado agora em um tronco, suado e sujo, olhou para Clara. Eu nunca te valorizei e você sempre me perdoou. Ele respirou fundo, com dificuldade. Eu não sei como retribuir isso. Ela apenas sorriu, o rosto molhado de chuva e lágrimas, e respondeu com calma. Continue fazendo o bem. Isso será suficiente. A multidão, em silêncio, começou a se afastar lentamente, deixando-os ali. A chuva ainda caindo, mas a sensação de alívio e justiça pairando no ar. A mulher que ninguém acreditava agora mostrava, sem palavras, que coragem, bondade e perseverança eram forças capazes de mudar destinos e corações, até mesmo daqueles que outrora a haviam humilhado. Naquele dia, a profecia da avó de Clara se cumpriu de forma clara. A verdade, a coragem e a generosidade sempre encontram o caminho. E às vezes salvam não apenas vidas, mas também almas perdidas no orgulho e na arrogância. E Gustavo, pela primeira vez, sentiu que sua vida havia sido transformada, não pelo poder, mas pelo exemplo de uma mulher que jamais desistiu. Meses se passaram, e a cidade parecia ter renascido. As ruas de pedra, antes silenciosas e vazias, agora estavam cheias de crianças correndo, comerciantes vendendo produtos frescos e moradores conversando animadamente nas praças. O centro comunitário Dona Amélia tornara-se um ponto de referência, não apenas para cuidados de saúde, mas como um símbolo de solidariedade e resiliência. Clara, com sua calma habitual, caminhava pelos corredores do centro, cumprimentando cada visitante, ajustando bandagens, distribuindo remédios naturais e orientando voluntários. Cada gesto seu carregava cuidado e atenção, e o respeito que recebia não era mais apenas silencioso, mas evidente no brilho dos olhos de todos que cruzavam seu caminho. Gustavo, transformado e silenciosamente orgulhoso, não mais se preocupava com aparências ou títulos. Agora, sua vida tinha propósito. Ele auxiliava em tudo que podia, carregava suprimentos, ajudava no atendimento, coordenava a limpeza e instruía novos voluntários. Mas seu maior esforço estava em acompanhar Clara, aprendendo com ela sobre compaixão, paciência e liderança pelo exemplo. O orgulho e a arrogância que um dia definiram seus passos haviam sido substituídos por humildade e determinação. Naquele dia especial, o aniversário de fundação do centro, a praça estava enfeitada com bandeirinhas coloridas e flores frescas. Famílias inteiras se reuniam, crianças corriam e gargalhavam, e moradores antigos observavam, impressionados com a transformação que haviam testemunhado. O clima era de festa e gratidão. Dr. Renato estava presente, sorrindo emocionado, orgulhoso do que Clara havia conquistado. Quando chegou a hora do discurso, Gustavo subiu ao pequeno palco improvisado, as mãos trêmulas e os olhos marejados. Ele olhou para a multidão e depois para Clara, que estava entre os voluntários, com o semblante sereno e o sorriso suave. Respirou fundo e começou. Hoje celebramos não apenas a fundação deste centro, mas a força de uma mulher que nos ensinou a verdadeira medida da coragem e da bondade. Ele pausou, engolindo a emoção. Clara, você me mostrou que a força mais poderosa que alguém pode ter não está em títulos, nem em riquezas, nem em poder. Está na bondade. A multidão se calou, absorvendo cada palavra. Alguns choravam, outros aplaudiam silenciosamente. Clara permaneceu em pé,
observando, mas não respondeu. Seu coração estava cheio, e o sorriso que surgiu era de uma felicidade serena, tranquila, que não precisava de aplausos para se afirmar. Ela sabia que sua avó, de algum lugar, olhava com orgulho. Após o discurso, Gustavo desceu do palco e aproximou-se de Clara. Os dois caminharam lado a lado pelo centro, observando as crianças brincando, as famílias recebendo cuidados e os voluntários atendendo com dedicação. Havia silêncio entre eles, mas era um silêncio confortável, feito de cumplicidade e respeito mútuo. Um amor construído na adversidade, no perdão e na superação, que não precisava de palavras para ser sentido. Mais tarde, Clara saiu para a varanda do centro, respirando o ar fresco da tarde. O vento soprava suavemente, balançando as cortinas e espalhando o aroma das flores recém-plantadas. Ela olhou para os campos verdes que se estendiam até as montanhas, lembrando-se de todos os desafios que enfrentou. A perda da avó, a humilhação, a prisão, a epidemia e, acima de tudo, a incredulidade de uma cidade que um dia duvidou dela. Mas agora, tudo parecia diferente. O passado, embora não esquecido, estava curado. Cada cicatriz carregava uma lição, cada lágrima, uma força silenciosa. O futuro se apresentava com promessas de esperança, de cuidado e de um novo começo. Clara fechou os olhos por um instante, sentindo o vento no rosto e o peso da paz recém-conquistada. Naquele horizonte, ela via mais do que campos verdes. Via vidas transformadas, corações curados e a certeza de que, mesmo quando o mundo duvida, a verdade e a compaixão sempre encontram um caminho. E com um último suspiro de gratidão, sorriu. Não era apenas um sorriso de vitória, mas de recomeço, de uma vida que ela havia reconstruído com coragem, bondade e amor incondicional. A cidade inteira, sem perceber, respirava aliviada, unida pelo exemplo de uma mulher que ensinou a todos que a maior força do mundo não está em humilhar ou destruir, mas em cuidar, perdoar e transformar. E ali, entre o vento, os campos e o horizonte infinito, Clara se tornou mais do que uma heroína da cidade. Tornou-se a prova viva de que a bondade, quando persistente, sempre triunfa.